Nossa Senhora aparece a chorar abundantemente diante de dois pastorinhos franceses. Se você tem interesse nessa história, assista este vídeo até o fim. Eu sou Heitor Gomes Buchaúda e este é o canal Coração de Maria, Minha Esperança. Não se esqueça, se você ainda não subscreveu, subscreva agora mesmo. Deixe o seu like, o seu gosto, abaixo de cada vídeo. Deixe também o seu comentário, que é muito importante para nós. Deixe no comentário o seu amor a Nossa Senhora. Não se esqueça de nos ajudar nesta obra de apostolado mariano. Nossa Senhora apareceu desta maneira, a chorar. E o porquê que ela chorava? Nós vamos ver durante este vídeo. Isto aconteceu no ano de 1846, nos Alpes franceses. E os dois pastorinhos eram Melanie, de 15 anos, e Maximin, de 11 anos. 3 pedidos foram os principais nesta aparição de Nossa Senhora, e que se assemelha à aparição de Fátima, e muitas coisas. Aliás, inaugura este ciclo de aparições de Fátima, de La Salette, Lourdes e Fátima. Ela pedia a conversão dos pecadores, que fosse construída uma igreja naquele local e que se fundasse uma congregação religiosa para perpetuar a sua mensagem na igreja de La Salette. Eu estou a falar aqui de Nossa Senhora de La Salette, que foi por muitos anos esquecida ou falada muito en passant, muito superficialmente na igreja, porque os documentos principais, os relatos da aparição tinham desaparecido. Só que reapareceram em finais do século XX, foram redescobertos. Houve uma bela pesquisa de um jovem padre francês sobre o tema e provou o quanto os videntes também foram perseguidos, infelizmente, por membros da própria igreja. Porque esta aparição também falava dos males internos da igreja. Nossa Senhora apresentou-se então em La Salette, estavam lá a trabalhar, esses pastorinhos, quando viram uma senhora coroada de flores, com uma expressão celestial em seu rosto, segundo as palavras quase que poéticas de Melanie. Sentada, a senhora chorava tendo o rosto em suas mãos. Chorava profundamente. Então ela olhou para as crianças, levantou-se e lhes disse: "Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Estou aqui para vos trazer uma grande mensagem." E comunicou-lhes uma mensagem cujos excertos vou falar aqui, porque é longa a mensagem, seriam vários vídeos necessários para falar toda a mensagem, vou fazer um resumo dela. Comunicou-lhes uma mensagem que deveria ser divulgada no ano de 1858. No ano de 1858, se lembram-se bem, foi o ano das aparições de Lourdes. E é interessante que Nossa Senhora, nessas aparições de La Salette, ela descreve todos os males da humanidade em seus pormenores, até o fim do mundo. Daqueles tempos, de 1846, até o fim do mundo. E muita coisa que acontece hoje foram descritos naquele tempo, naquela aparição. Em Lourdes, como que Nossa Senhora dá as graças para nós ressurgirmos deste abismo de pecado em que nos encontramos. Inclusive com curas fabulosas que acontecem lá todos os anos. São conhecidas internacionalmente as curas de Lourdes. Então Nossa Senhora começa a descrever toda a tragédia que é o mundo moderno. Em primeiro lugar, ela diz que a decadência do clero atrairá a vingança divina. Porque os padres são os filhos escolhidos de Deus para manifestar a vontade divina ao mundo, pela pregação, pela confissão, pela distribuição dos sacramentos em geral, e principalmente da Santa Comunhão. Ela diz que viu os sacerdotes, ministros de meu filho, são palavras de Nossa Senhora, pela sua má vida, sua irreverência,
sua impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas que, pela sua infidelidade e má vida, crucificam de novo o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas bradam ao céu e clamam por vingança. É interessante ressaltar uma coisa. O arcebispo de Paris, desta época, isso foi dito até por uma figura que não era muito católica e relatou este fato. Ele não acreditou em Maximin quando foi falar a ele sobre as aparições e falou inclusive esta terrível mensagem para o clero. Ele não achou aquilo verídico. Ele, anos mais tarde, foi preso pela Comuna de Paris e foi fuzilado. Um pouco antes, os próprios comunar, que eram revolucionários, anticatólicos, mas no fundo não, diziam que não queriam matá-lo, queriam só um resgate. Disseram, fique sossegado, o senhor vai ser resgatado, alguém vai pagar o resgate. E ele falou, não, eu estou pronto para morrer. Porque Maximin me disse que isso aconteceria e que eu não sairia com vida. Isso foi mais uma prova de que essa aparição era verdadeira. Depois, Nossa Senhora fala também de todos nós, a dimensão dos castigos pelos pecados que a humanidade comete atrairá a cólera divina. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar a sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Por quê? Ela explica. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu as suas inteligências, transformaram-se em estrelas cadentes que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-los perecer. Deus permitirá a velha serpente introduzir divisões entre os que reinam em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. Lembrem-se tanto da Guerra Franco-Prussiana, que já foi terrível e foi depois disso. Lembrem-se da Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se da Segunda Guerra Mundial, que foram castigos pavorosos para o velho mundo. E mesmo assim o homem não se converteu. Em Fátima, Nossa Senhora vai repetir a mesma coisa. Sobre os castigos da guerra, sobre como o homem podia remediar a guerra se o fizessem penitência, se convertessem verdadeiramente. Nossa Senhora ainda manda um recado para o Papa Pio IX, para que ele não confiasse em Napoleão III e que haveria uma perseguição ao clero. Napoleão III, naqueles tempos, enviou tropas dos Zuavos Pontifícios para ajudar o Papa Pio IX, na época da unificação italiana, quando, de fato, o Estado italiano roubou todas as terras que pertenciam à Santa Madre Igreja. Mesmo assim, numa época crucial, o Napoleão III retira o apoio que deu ao Papa. Nossa Senhora diz o seguinte: a Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra. Houve a guerra civil, que matou muita gente. O sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Houve isto com Garibaldi, quando ele invadiu Roma. Os sacerdotes, os religiosos, serão expulsos. Dar-se-lhes-á a morte, e morte cruel. Muitos abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. São palavras fortes, mas que mostram a dimensão do quanto o homem caiu por não querer a ajuda de Deus, por negligenciar a oração e a penitência. Depois, Nossa Senhora fala do caos e anarquia universais, tendo sido esquecida a santa fé em Deus,
cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio. É o que nós estamos a viver hoje. São os grandes pecados de hoje. E ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda ordem, toda justiça serão calcados aos pés. Nós estamos quase nessa situação. Não se verá outra coisa senão homicídios, é o que tem havido mais no mundo todo, ódio, inveja, mentira e discórdia. Sem amor pela pátria, nem pela família. Os nomes de pátria e família hoje em dia são quase que cuspidos. Falem em pátria e família na União Europeia ou em qualquer lugar, vão chamá-los fascista. É o que chama. Quase que é proibido de falar em pátria e família. É quase que um palavrão dos piores no mundo de hoje. O Santo Padre sofrerá muito. Também está na mensagem de Fátima, que o Santo Padre terá muito que sofrer. Eu estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. A abominação nos lugares santos. Nossa Senhora também previu isto que aconteceu muitas vezes durante o século XIX e no século XX. Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso. É o que nós vivemos hoje, principalmente aqueles que estão sob o jugo da União Europeia. E não só. Os governantes todos, naquele mês de junho, hasteiam a bandeira do arco-íris. Já foi visto em Portugal várias vezes. Não hasteiam nunca uma bandeira com uma cruz, por exemplo, porque seria contra o princípio de laicidade do Estado. Para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espírito e a toda espécie de vícios. É exatamente o que está a acontecer hoje. Mas também a mensagem de esperança, a mesma mensagem que Nossa Senhora traz em Fátima quando fala do triunfo do seu coração imaculado. A intervenção divina quando tudo parecer perdido. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante, as montanhas e a natureza tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassarão a abóbada celeste. Paris será queimada e Marsella engolida pelas águas. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios. Ouvir-se-ão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia. Pedirá minha ajuda e intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos seus inimigos. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e de todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda a parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda a parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Isto é o reino de Maria, que nós falamos tanto, que São Luís Maria Guion de Montfort falou, que outros santos falaram. É quando Maria reinará nos corações dos homens. Antes ainda do fim do mundo, essa esperança, e certa, porque Nossa Senhora não fala coisas por fazer historietas e alegrar o nosso coração. É certo que esse momento virá. Mas essa mensagem, como a de Fátima, vem como é parecida com o terceiro segredo de Fátima, com tudo, é muito parecido. Ela nos pede a mesma coisa, oração e penitência. Penitência é mudança de vida. Reconhecer os seus pecados diante de Deus, mudar de vida. Rezamos agora juntos a oração a Nossa Senhora de La Salette, que colocaremos aqui no vídeo para que você possa rezar com mais calma
em sua casa, a Nossa Senhora de La Salette. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salette, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede se, depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis a nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei o nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Se você chegou até esta parte do vídeo, não se esqueça de ir abaixo na descrição, clique no nosso sítio internet coraçãodemaria.org e torne-se um membro da família do Coração de Maria. Em menos de 1 minuto, você pode fazer muito, você pode ajudar a secar as lágrimas de Nossa Senhora. É uma obra de apostolado e você será como uma flor colocada por Nossa Senhora a adornar o trono do Altíssimo, como ela prometeu em Fátima, a todos que aquele abraçassem e divulgassem esta devoção. Salve Maria!